Bom dia, galera esperta. Veja só, vamos com outro conteúdo de química. Dessa vez a gente trabalha fugindo um pouquinho dos cálculos e vindo para a nossa sociedade, para o nosso meio, né? Onde a gente vive. Então, a gente precisa cuidar do meio em que vivemos. Na questão de reciclagem, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, é justamente é o projeto, é a ideia de fazer na prática tudo que a gente tinha antes dessa pandemia, né? A gente tinha uma ideia de fazer os nossos projetos de química, de colocar realmente na prática para que toda escola fizesse parte desse projeto, mas fica para a volta, isso vai ficar guardado, não esquecido, tá certo, pessoal? Por enquanto a gente vai se virando aqui da maneira que for possível. Prestem atenção aqui no novo assunto de química que a gente vai ver a partir de agora. Veja só, química para os primeiros anos A, B, C e D. Materiais e processos de separação. Eu vou falar sobre reciclagem, tá certo? E aqui, ó, vai da página 42 à página 48 do livro. Todo mundo, né? Eu creio que cada um aí tem o seu livrinho, que vai dar para dar uma lida, dar uma pincelada, ver o que realmente é legal. Mas vamos voltar aqui. Então diz o seguinte, pessoal, que quando o problema é o lixo, uma questão é ponto-chave. O tempo necessário para que os materiais se decomponham quando são descartados no ambiente. De modo geral, analisando a composição química dos resíduos do lixo da nossa sociedade, vamos dizer o seguinte: esse tempo é relativamente demasiado. Ou seja, é um tempo muito longo para que esses materiais venham a se decompor no meio ambiente. E a gente acha que a gente não paga com nada. A gente acha que a natureza não responde. A gente acha que o meio ambiente acha legal e que isso aí é normal. Mas a gente sabe que eu já toquei nesse tópico e eu volto a tocar novamente na questão de preservação, de cuidar daquilo que a gente tem de mais importante no nosso mundo, que é realmente o meio onde a gente vive, tá certo, pessoal? Então, o que fazer? Tá aqui uma palavrinha simples: reciclagem. É reutilizar, reduzir a questão de consumo, tá certo? É consumir na medida do possível, descartar o mínimo possível dos materiais que a gente utiliza dentro da nossa casa, ver o que pode ser reutilizado, se é um potinho de vidro, alguma coisa, ver para que ele serve aqui dentro da minha casa, onde é que eu posso colocar, o que é que eu posso fazer para reutilizar esse determinado potezinho de vidro ou qualquer outra coisa que você queira. Presta atenção. Ele diz o seguinte: esses materiais, esses processos de separação, é justamente alguns objetozinhos que eu trago aqui, para que a gente veja o que acontece quando a gente descarta determinado tipo de material no meio ambiente. Gente, uma coisa eu tenho para dizer a vocês: se nós não começarmos a nos reciclar, se a gente não começar por nós, eu vou fazer isso porque vai ser para o bem da sociedade, vai ser para o meu bem e para o bem da sociedade. Se a gente não olhar para esse lado, por esse lado, a gente vai estar se prejudicando cada vez mais. Então prestem atenção só na ideia que eu trago para nós. Antes disso, eu não sei se falei, né, mas vocês vão ver todo o conteúdo da página 42 a 48 do livro. Pode dar uma olhadinha, pode ver o que realmente tem de importante, que vai estar explicando para vocês. Em sala de aula a gente viu o capítulo inteiro, olhava direitinho, mas em videoaula a gente pega os tópicos, pega o que a gente acha de mais importante, o que a gente pode abranger todo o conteúdo e aí a gente coloca em prática, tá certo? Por exemplo, os papéis, eles ficam de 3 a 6 meses no ambiente. Já as latas, mais de 100 anos. Ou seja, a média de idade de um ser humano é 74,9. É mais ou menos o que um ser humano consegue viver nos tempos de hoje, segundo o IBGE de 2013. Então a gente tem que ter essa concepção. Poxa,
Uma lata que eu vou jogar, ela vai durar mais do que uma pessoinha que vai nascer hoje, do que um bebezinho que está nascendo hoje. Essa lata que a gente está descartando ainda vai ficar mais tempo na terra, no solo, no ambiente, do que propriamente uma vida, uma pessoa em si. Você vê, ó, os plásticos, mais de 400 anos. Vidros, mais de 1000 anos. Pneus, tempo indeterminado, tá? Tempo indeterminado, hoje não se fez uma pesquisa para saber quanto tempo realmente um pneu vai durar, mas a gente está vendo que é um tempo indeterminado, não tem tempo para se dizer assim, o pneu ele vai ficar tanto tempo ali no ambiente e ele vai se decompor. Ele não vai, tá certo, pessoal? Então preste atenção. A madeiras ficam mais de 13 anos. É um tempo menor, mas mesmo assim acontece dessa forma. Então, cabe a nós, pessoal, nessa primeira aula, dar uma olhadinha no livro, ler, focar no conteúdo, porque vai chegar algumas atividades aí para vocês vão precisar desenrolar e vai ser dentro do capítulo do que a gente precisa ver e utilizar o livro da melhor forma possível. Mesmo colocando pequenos tópicos aqui, mas a gente sabe que o nosso material é o livro didático e dá para a gente trabalhar. Mais para frente eu trago umas experiências químicas falando sobre determinadas situações, mas isso mais para frente um pouquinho. Por enquanto, a gente fica só nessa ideia de reciclagem, processo de separação, o tempo que cada material fica no meio ambiente até ser decomposto, ou seja, até se decompor, e a ideia é essa. O ponto-chave, eu sempre digo, é reutilizar, é ver esse material de uma outra forma, não apenas de uma forma descartável. Tá certo, pessoal? A gente sabe também que existem alguns tipos de produtos que eles não permitem a gente reciclar, mas a gente sabe que na maioria dos casos a gente tem essa condição e não faz. Então, pessoal, um forte abraço, eu espero que a mensagem de química tenha ficado e a gente vai parando por aqui, viu? Forte abraço para vocês.